Então tá, cara, o desvio padrão tu pode entender o seguinte, é o quanto em média um dado da tua distribuição se distancia da média. É isso que é o desvio padrão. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, bem por cima de novo, nós temos três conjuntos de dados, né? Um que todo mundo é 70, outro que, vamos dizer assim, se aproxima bastante dos 70, todos os dados, e um terceiro que está bem disperso, né? Um dado longe do outro, muitos pequenos, muitos grandes. Mas se você fizer a média de todos eles, dá 70, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro. Ok? A média é 70, só que são médias 70 obtidas de dados diferentes. Então, qual teria ali o maior desvio padrão? Com certeza o último, O último. porque tu tem muitos dados que se distanciam da média, bastante, né? Uhum. E qual que seria o desvio padrão do conjunto de dados x0? Porque Zero. todos os dados são exatamente iguais à média, então não tem nenhuma dispersão, já que a desvio padrão é uma medida de dispersão. Então tu pode imaginar o quanto isso é importante, né? Porque digamos que tu quisesse abrir uma loja de roupa para pessoas, né? E daí tu faz uma pesquisa, faz a média de idade do bairro, percebe que a idade das pessoas é 18 e abre uma loja para jovens. Mas daí ninguém vai na loja comprar, porque só mora criancinhas e idosos no lugar. A média é 18 anos, mas não tem ninguém com 18, sacou? Sim, sim. Então, por isso que o desvio padrão é muito importante. E ele, junto com a média, né, consegue fazer essa avaliação que tu estava falando aí de aqui, Da basicamente. Né? confidência interval. Isso. Então, se tu tens a medida do desvio padrão, tu já tens uma ideia muito ampla de como ficam os teus dados, né? Porque tu ter 60, praticamente 70% ali de chance de que tu tá pegando um dado, né, dentro de um determinado intervalo, é uma medida bem relevante. Não é mesmo? Isso. E é o que ele está dizendo aqui, olha só. Se tu tens uma média de 100 e o padrão de 5, né? Se tu queres ali 68% de precisão, né? Eu quero 78% de certeza, que é um intervalo de confiança. Tu tá pegando ali no primeiro sigma, né? A gente chama assim. De menos, pega a média, diminui 5, soma 5. E assim vai, né? Quanto maior o desvio, quanto mais desvios padrões tu pegas, maior a certeza de que tu vai estar dentro ali do que tu queres, né? Do teu escopo. Beleza? E o coeficiente de variação também é uma medida bem massa aí, porque às vezes tu não consegue saber se o desvio padrão é alto ou baixo, né? Então tu podes avaliar ele junto com a média. Se tu tiveres ali essa continha básica aqui, que é aqui é o desvio padrão, não, aqui o desvio padrão é a variância, aqui é o desvio padrão. Essa é uma fórmula que eu nunca tinha visto antes. Ela é massa. Porque, por exemplo, tu olha aqui e acha que o desvio padrão é 7, aqui 10. Parece que é a mesma coisa, né? Praticamente. Coisa pouca ali de diferença um pro outro. Mas, quando você faz essa conta aqui, você percebe que uma dispersão é muito alta e a outra não. Primeiro, é de se imaginar, porque as pessoas, né, elas têm uma altura bem padrão, né? Os homens, sei lá, vão de 1,60 e poucos até 1,90, no Brasil, pelo menos, né? E então é um escopo pequeno de diferença de tamanho. Mas agora, peso não, né? O peso tem gente muito gorda, gente muito magra, né? Então, Na bem média também. maior. Justamente. Então, espera-se que esse 10 aqui seja uma dispersão muito mais alta do que esse 8, praticamente aqui para a altura, sacou? É isso. Então, é o que ele faz aqui, olha só. Ele pega o desvio padrão, divide pela altura e chega em 4,5. Então, coeficiente A de fórmula variação. é o desvio padrão. Como é que é? Como tu calcula? Bem, isso aí vai depender de como tu recebe teus dados, né? Por exemplo, aqui ele simplesmente falou que o desvio padrão é esse. Mas, por exemplo, vamos ver aqui ele fazendo esta conta, ó, daqueles dados que a gente pegou. Beleza, tem aqui. Agora ele mostra umas equações aqui. Então, essas equações. Diga. Não, nada. É que esses aí eram os cálculos que eu tava pensando. Tipo, eu tentei fazer um na calculadora na mão, só que demora muito tempo e eu tenho tempo limite na prova. Desvio padrão é uma merda mesmo, não tem como fazer na mão. Não Tem tem que um jogar na jeito mais calculadora. Não, não tem. A menos que tu tenhas uma frequência associada a determinado dado, né? A gente já vai ver isso. Mas, por exemplo, aqui
digamos que tu tem esses 5 dados, né? Tu queres saber qual é o desvio padrão. Então, primeiro tu encontras a média, que é somar, dividir por 5, e aqui tu tens que fazer a conta, não tem jeito. Que é pegar cada um dos dados, diminuir da média, levar ao quadrado e somar. Pega outro dado, diminui da média, leva ao quadrado. Vai fazendo isso, soma todo mundo, divide pela quantidade de dados que tu tem, que são 5, menos 1, 4. E daí pronto, velho. Deu esse valor aqui, beleza? Beleza. Beleza, então. Então aqui, como eram poucos dados, né, até vai. Mas às vezes tu não tem poucos dados. Então tu tens que utilizar esses casos aqui, ó, de desvio padrão com frequência. Esse F aqui é a quantidade de vezes que um dado ou uma classe repete na tua distribuição. Beleza? Daí já facilita um pouco, né? Continua sendo uma conta meio chata, mas não vai precisar somar cada um dos dados, né? Cada um dos dados é muito chato fazer. Essa é outra fórmula que eu não tenho. Tipo, depois eu posso até te passar. Eu tenho um papelzinho com todas as fórmulas que vão cair na minha prova. Pô, não queres mandar já esse papel aí para dar uma olhada no que tu tem? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É que normalmente eles só vão liberar isso uma semana antes da prova, que daí você não fica pulando matéria. Entendi. Mas eu mando depois, mais fácil. Por enquanto é uma boa explicar isso aí, porque... Eu vou te mandar também uns formulários que eu tenho aqui que, a princípio, eu acho que tem tudo que você precisa. Bem, de toda forma, né? Essa aqui é a fórmula. Então, tu tens que saber ela de cor, né? Perceba que é pegar cada dado, multiplicar pela frequência associada a esse dado, com um dado ao quadrado e somar. Esse primeiro termo é isso. Pega o dado, multiplica pela frequência dele, o dado tem que estar ao quadrado, soma com o próximo e assim vai. E aqui no outro, é o dado vezes a frequência, todo mundo somado, e depois que tu somar todo mundo, aí sim tu eleva ao quadrado, entendeu? Então, tem uns detalhes de diferenças de um termo para o outro. Muito bem. Com isso em mente, podemos continuar. Bem, vamos ver aqui alguma continha. Deixa eu ver se tem alguma continha mais fazer. Não, o cara nem faz aqui, tão chato que é. Vamos fazer um desvio padrão aqui só para treino, pode ser? Beleza. Beleza, vamos fazer uma turma aqui que tem 6 alunos. De notas. Aí na Holanda a nota vai de quê aqui? De 0 a 10? Vai de 0 a 10, a média para passar é 5. Entendi. Pra você ter uma noção, no meu último quiz, isso inclusive foi estranho de ver, 95% não chegou nem aos 8. Caramba. A professora mandou aqueles gráficos lá de os 2 quadradinhos, sabe? Não foi. Senhora. Tu mora na capital, hein? Eu tô em Amsterdã. Tô no campus escolar de Amsterdã. Tipo, eu tô na faculdade. O meu quarto é dentro da faculdade. É tipo um board. É. Legal. Ó, se tu conseguir fazer isso, você já tá num nível introdutório aí, amador de estatística. Será que você consegue montar a média, modo e mediano? Carmen, deixa eu pegar o calculador aqui. Sem pressa. Minha famosa calculadora que tá com quase todas as fórmulas de contabilidade nas costas. É uma calculadora dessas de dinheiro mesmo? Não, é calculadora científica. Eu tenho uma calculadora financeira, só que é proibida na maior parte das minhas provas. Mas essa aqui é calculadora científica com memória, então me ajuda muito isso. Primeiro, deixa eu organizar em menor para maior. Não tenho 6. 8, 10. Ok. Média, moda, mediana. Deixa eu somar tudo aqui. Eu sou meio lento em matemática, mas... Não te preocupe, eu não tenho pressa alguma. Só quero que tu chegue na resposta certa, beleza? Divididos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tá. O X com a parada em cima, que eu esqueci qual que é o nome em português, é 6,42, mas você pode... Eu não sei se tu chama as mesmas coisas que eu, mas eu acho que você tá falando da min, que é É, aquela que tu soma todo mundo e divide pela quantidade, né? exatamente. Eu não Então sei é a como é que é min, em português. média, arithmetic mean, certo? Tá. O 7 vai ser o ponto do meio. Eu esqueci também qual que é o nome. A median. O median. Tá. Mas agora vem a parte chata, que é para calcular... Pera, é para eu calcular a standard deviation ou não? Tens que me dizer a moda primeiro ainda. Ah, a moda vai ser 8, porque tem 2 8 ali. Exato. Perfeito, tudo certo. Agora, B. Primeiro e terceiro quartil. Ó, a fórmula eu já tinha te mostrado agora há pouco. O enésimo quartil é x, ou melhor, o xésimo quartil aqui é x vezes n dividido por 4. É o valor que está nessa posição. Uhum. Então, tu tem Tá. quantos dados aqui, né? Tem 4, 7, né? Uhum. Tá, então o N vai ser 7. O X do primeiro quartil vai ser 1. Exatamente. Tá, então 7 divididos por... Quantos números aqui? 7? 7 por 7. Não, é dividido por 4, Por 4, perdão. porque eu tava falando de quartil, então é 4. Tá. Então 7 dividido por 4, 1,75. Exato, então se tu pegares aí 1,75, é o cara que tá mais pra frente, né? Ou Uhum. seja, se tu achou 1,75 é o 2, é isso que eu tô dizendo. Beleza? Beleza. Daí do terceiro quartil eu vou ter que mudar o X para qual número? Terceiro quartil, tu vai mudar o x pra 3, né? Para 3. Ok. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu tava achando que ia ter que pegar um número na tabela, mas ok, ok. Então, daí o terceiro quartil vai ser 3 vezes 7 dividido por 4. 3 vezes 7 divididos por 4. 5,25. Certo. Isso é a posição. Então, Uhum. como posição é um cara inteiro, deu 5,25, tu tens que pegar o quinto termo, né? Que vai ser o 7, mas é 5,25, então vai ser entre o 7 e o 8 ali, não? Entre os. Não. Ah, sim, sim. Não, calma aí. Errado. Errado. Porque quando tu vai organizar teus dados, cara, quando tu vai pegar coisas Ah, como real, pera. mediana, tu tem que pôr em ordem crescente, certo? Sim, sim. Vai estar entre o 8 e o 8. É que eu tava vendo aqui no negócio, perdão. Vai estar entre o 8 e o Certo. 8. Exatamente. Então, 8. Muito bem. Beleza? Uhum. Então, beleza. Pronto, agora o desvio padrão, né? Então a gente tem que saber que a conta da variância primeiro, né? É Uhum. igual a o É o X, somatório é de X x menos menos a X média. em cima sobre N. Peraí. Totalmente. Sobre N. Calma aí. Ah, pera, é o quadrado, não? Sim, é verdade. Muito bem lembrado. A variância é o quadrado. Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui no papel, isso aí vai demorar um tempasso, porque essa questão me pega bastante, principalmente que eu não sei exatamente quando coloca o quadrado. Mas eu me lembro que nessa calculadora aqui tem como fazer isso. Então deixa eu tentar aqui. 3. Ok. Eu acho que eu me lembro como é que faz. Vamos lá. 7, 8, 10. Ok. Eu fiz alguma coisa de errado. Calma aí. Sem pressa. Faça as coisas com atenção. Mode clear. Pronto. Eu tenho que aprender como é que usa essa calculadora aqui ainda. Ó, 3. Clica o M. 4. Clica M. 5. M. 7. Clica M. 8. 8 e 10. Ok.
Droga. Eu completamente esqueci como é que usa essa calculadora aqui, então vou ter que fazer na mão. O que precisa fazer com calculadora, né? É uma conta bem razoável aqui. Não, sim, sim. É que, tipo, a professora falou pra gente aprender a usar essa calculadora aqui, e eu tinha visto um vídeo e tinha funcionado uma vez. Só que daí, eu não lembro qual que é o último botão que tem que clicar. Porque você clica aqui, ó, para ir no modo, daí você adiciona todos os números na É que eu memória. não sei como é que funciona a tua calculadora, mas tem a ver com isso. É colocar Sim, todos os valores e pedir, né? Basicamente. sim. É, tá. Vamos fazer na mão. Depois eu vejo como é que usa essa calculadora aqui. Então vamos escrever. Vai ser 3 menos. Qual que é a média mesmo? 6,42 elevado ao quadrado, mais 4 menos 6,42. Sim, 6,7 menos 6,42. Eu vou escrever tudo aqui para ter certeza que eu não estou esquecendo nada. É, a ideia é essa. Menos 6,42, 3,4 menos 6 menos 2, 2, 5 menos 6,42, 1,42. Qual o número que eu parei? Eu tinha parado no 5. Tinha parado no 5, sim. Oito, 6,158, 158. E 10 menos 6,42, 358. Calma aí. Vai lento, mas vai. Ou Eventualmente. sem pressa, o importante é que tu me diga a resposta certa. 1,58, 2,4, 3,45 elevado a 2. Menos 2,42 elevado a 2. Menos 5. Eu vou dar uma resposta aproximada, que eu não quero escrever todos os números aqui. Maravilha. 1,42 elevado a 2. 2. E 0,5. 0,33. Ok. Então agora soma tudo. Finalmente está acabando o cálculo.
0,33 mais 2 menos 11,9 menos 5,8. 2,37? 2,37? Na realidade, eu não sei. Mas 2,37 faz todo sentido. Uma Ok. vez que a média tinha dado quanto mesmo? A média tinha dado 6,42. 6,42, ok. Tu percebes que, em média, de fato, o que diferencia de um para o outro aqui é 2 pontinhos. Então, não é uma coisa muito absurda de dispersão, não é mesmo? Sim, sim, sim. Bem, perfeito. Então, tá bom. Deu para ver que você sabe fazer as contas básicas aqui. A gente pode continuar. Deixa eu pegar aqui. Box plot. Essa forma de colocar os dados aqui, você já chegou a ver na tua matéria? Carmen, eu tô escrevendo aqui no meu caderninho para eu Ah, tá. Beleza. rever a calculadora. Que eu esqueci como é que faz o cálculo na calculadora. Boxplot é 95% tá entre nessa caixa. E o ponto ali do meio é o ponto, tipo, 45%, por assim dizer. Basicamente. É isso aí. Bem, daí, como você mesmo falou, essas caixas têm um limite, né? O próprio lugar onde a caixa está tem um limite. Uhum. E para encontrar, né, você primeiro precisa ter uma distribuição de dados. Você encontra os seus limites superiores e inferiores simplesmente olhando que é o menor e o maior. Uhum. Encontra os quartis, que eu já te ensinei, a mediana. E encontra esse DJ aqui, que tem um nome, é o Interquartile Range. Não lembro exatamente como é em português. Que é pegar o terceiro e diminuir pelo primeiro. Uhum. E, Isso daí bom, é trimmed, que eles tiram, por exemplo, os 5% menor, 5% maior. exato. Bem, quando tu estiver estudando o intervalo de confiança, daí aparece mais isso por lá. Aqui a Supostamente é gente ainda está testador. falando de uma distribuição de dados onde tu tens os dados, entendeu? Uhum. É isso que tu estava falando aí. Normalmente ele só te cita a média e o desvio padrão diretamente da tua distribuição. Então, mas a gente vai chegar lá. Probabilidade, tu vai estudar isso ou não vai estudar? Probabilidade, eu creio que sim. Deixa eu ver aqui. Sim, tem probabilidade. Inclusive, eu tenho algumas Eu, questões aqui de probabilidade, mas a vamos lá. princípio, eu não vi daquela lista que tu me enviou, não tinha nada, mas Não, não, é que essa lista que eu enviei é só para essa semana. Toda semana eu tenho uma lista diferente e segunda-feira eu tenho um quiz. entendi. Então é só para essa semana, tu quer dizer? Não é só para. Você pode ver tudo desde o começo aí, só para ter certeza que tá certinho. Porque esses quizzes valem 4% da minha média final. A minha prova final vale 95. Uhum, Então, entendi, entendi. Bem, vamos continuando aqui vendo o base aqui. A gente já passou metade da apostila. Muito bem. Então, probabilidade. Você já viu distribuição binomial, normal distribution? cara, isso a gente estava vendo e a gente estava vendo agora no hypothesis, que é tipo de ou tá certo ou tá errado. Ah, sim, o teste de hipótese, sim. As questões que você me enviou tinham isso. Aqui, Uhum. para entender o teste de hipótese, você primeiro precisa entender a distribuição normal, que é uma Beleza. distribuição de probabilidade. Beleza? Então, vamos passar um pouco essas distribuições discretas, que são aquelas que tu tens sempre lidando com inteiros, né? Uhum. Por exemplo, a binomial, a distribuição de Poisson. Eu acho que isso aqui é importante a gente conversar, pelo menos, tá? Os teoremas fundamentais aqui da probabilidade. Porque tu vai utilizar isso sempre, até mesmo na distribuição normal, no teste de hipótese. Uhum. Qualquer probabilidade que tu tenha, sempre vai estar entre 0 e 1. Tu nunca vai encontrar uma probabilidade que seja maior que 1, menor ou negativa. Tá bom? Então, né? Por exemplo, quando você vai jogar uma moeda, você tem 50% de chance de acertar o cara ou coroa. Uhum. Por exemplo, né? Esse 50% é a mesma coisa que 0,5 em números absolutos. Ok? Então, tu nunca vai ter uma probabilidade maior que 1, 0,5 menor que 1, por exemplo. Outra coisa, se tu queres avaliar todas as possibilidades do teu espaço amostral,
qual é a probabilidade de todas as possibilidades do teu espaço amostral? Isso vai dar 1, ok? Sim. Somar todas as probabilidades vai dar 1. C. Se tu tem eventos mutuamente exclusivos, ou seja, que não se interferem, que não se interagem, a união desses dois eventos é simplesmente a soma deles. Mas às vezes eles se interagem, né? Por exemplo, digamos que você esteja numa turma, numa sala de aula, que tem 40 alunos. E daí Uhum. você pergunta assim, quantas pessoas aqui... todo mundo gosta ou de futebol ou de vôlei. Aí tu pergunta, quantas pessoas aqui, ou dos dois, né? Uhum. Gostam de futebol? 30 levantam a mão. Quantos gostam de vôlei? 20 levantam a mão. Bem, a turma tinha 40, mas se tu simplesmente somar a quantidade de mãos que foram levantadas, dá 50, certo? Uhum. Porque tem 10 pessoas ali que fazem parte dos dois conjuntos. E é isso que essa regra aqui está mostrando. Ó. Sim, Quando sim. tu tens dois eventos quaisquer, né? Gostar de vôlei ou gostar de futebol, é simplesmente a soma que tens nos dois, né? O 20 mais o 30, que a gente conversou, menos a quantidade aqui, né? De coisas que tem nos dois ao mesmo tempo. Né? Que no caso são 10. Certo? Uhum. Com certeza tem 10 pessoas ali que gostam dos dois. Claro que isso vai ser talvez uma informação que vai ser dada no enunciado ou algo assim, né? Sim. Então, é isso. Agora, o que mais nós temos aqui? Temos também essa aqui do espaço complementar. Em outras palavras, essa regra está te falando em português o seguinte, que aquilo que você quer, a probabilidade daquilo que você quer é 100% menos a probabilidade daquilo que você não quer. Certo? Que isso aí é o que a gente usa para aquela null statistic lá, tipo, de ou tá certo ou tá errado, não? Vai utilizar isso também. Quando tu tens lá, né, a tua coisa, tem o Z crítico aqui, tu tens que ver, né, que tu pode pegar que isso aqui é 100% menos isso tudo aqui, né? Uhum. É uma forma de encontrar o valor das coisas, realmente. Muito bem. E é isso, velho. São as regras mais, vamos dizer assim, importantes, né, mais gerais. Aqui ele vai Sim. começar a falar um pouco de probabilidade discreta, não me parece o que tu precisas, apesar de ser uma coisa um pouco mais fundamental, é importante entender, mas a gente não vai falar disso. Ele vai falar aqui de algumas distribuições, a de Bernoulli, a binomial. Bernoulli, eu preciso checar também Bernoulli. Sério? Mas aqui Bernoulli é tão boba que a gente até ignora. A gente está falando da mesma coisa aqui. Só para ter certeza, sabe? Tipo, a maior parte dessas matérias eu já aprendi. O problema é que eu gosto de revisar, porque senão eu vou ficar com medo e sempre que eu fico nervoso na hora da prova, eu reprovo. Então fique calmo. Toma uma Ritalina e alguma coisa assim. Tá, eu não vou falar de Bernoulli porque Bernoulli é muito boba. Vamos falar de distribuição binomial, então, que é Bernoulli com algumas coisinhas a mais, beleza? Ok, Ó, vamos lá. Para que talvez na aula que vem a gente consiga falar de teste de hipótese e coisas assim. ok. Distribuição binomial é o seguinte: digamos que você joga uma moeda. Vou tentar te explicar do jeito mais banana possível. Se tu jogar Uhum, uma moeda, tu sabe que tu tem 50% de chance de cair cara, 50% de cair coroa, certo? uhum. Perfeito. Mas se você jogar 10 moedas, qual é a probabilidade de que 7 caia um cara? Ou que mais de 7 caia um cara? Então já é uma Vai, pergunta diferente, entendeu? sim. Então tu tens que fazer uma conta específica para isso, que é a distribuição binomial. E é uma conta que envolve combinação, contagem de possibilidades. Então a fórmula veio pronta para a gente, né? Provavelmente na tua calculadora até tenha isto, né? Se for uma calculadora dessas topzera. É para ter. Mas, vamos dizer assim, tem que saber de onde vêm as coisas, né? Então a fórmula é essa. Daí ele explica o que é cada coisa aqui. Então, não sei se tu quiseres anotar isso aqui, escreve binomial e anota essa fórmula, que ela aparece com alguma frequência, beleza? Peraí, tô anotando aqui. Sem pressa. Tipo, eu provavelmente já tenho essa fórmula anotada no caderninho, porque eu já vi essa fórmula. Ótimo. Agora tu vai lembrar de onde está por causa do contexto.
que eu te falei da questão das moedas, né? Uma combinação meio bizarra de jogar moedas. Muito bem. Continuando. Se você, por acaso, for usar essa fórmula, você tem que saber o que é cada um dos elementos. O X é o número de sucessos. Quando a gente está falando de distribuição binomial, a gente chama de sucessos e fracassos, né? A probabilidade de acontecer aquilo que você quer, a gente chama de probabilidade de sucesso. Então, X é a quantidade de sucessos que tu queres. Por exemplo, nesse que eu acabei de falar, quero que caia 7 caras. Então, o sucesso, a quantidade de sucessos que tu queres é 7. Ok? Isso. P, a probabilidade de sucesso em cada repetição, ou seja, qual é a probabilidade de cair, nesse contexto que eu tô falando aqui, uma vez cara? A probabilidade de tu jogar uma moeda e cair cara é 50%. Concorda comigo? Sim. Isso. Então, a ideia é essa. Agora, o que mais a gente pode falar aqui, meu caro? 1 menos P, probabilidade de fracasso. 1 menos P é a mesma coisa que o Q, ok? Que a letra Q. Não colocou ali, não sei porquê, esse Q aqui. Então, o Q, ou o menos P, é a probabilidade de fracasso. É aquilo que eu te falei. Espaço complementar. O que tu queres é sempre 1 menos aquilo que tu não queres. Então, se tu queres avaliar a probabilidade de fracasso, é 1 menos a probabilidade de sucesso. Ou tu tem sucesso, ou tu tem fracasso quando tu faz uma ação. E o número de repetições é o N. Então, tem a ver com a quantidade de vezes que tu vai jogar moeda. Por exemplo, eu falei, se tu jogares 10 vezes, qual é a probabilidade de 7 vezes cair em cara? Então, o N é 10. Porque tu queres jogar 10 vezes, tu tem 10 tentativas. Né? Se você for, por exemplo, fazer uma prova que tem 20 questões, você vai chutar as questões, qual é a probabilidade de acertar 5? Exatamente 5. Você tem um N de 20, porque tem 20 questões, mais a quantidade de sucesso que tu quer, ou seja, o X, e às vezes a gente chama de K também, X e K dá na mesma, 0, beleza? Desculpa, 5, nesse exemplo que eu acabei de dar das questões. Muito bem. Bem, eu falei uma coisa assim, meio mental, né? Mas a gente pode ver um probleminha aqui prático. Uma prova tem 10 questões independentes de igual pontuação. Cada questão tem 5 alternativas. Ou seja, se tu for chutar uma questão, a chance de tu acertar ela aleatoriamente é 1 sobre 5, certo? Porque tu tem uma opção certa dentre 5 possibilidades na hora de chutar. Então, cada questão, tô falando, né? Tem 10 questões na prova. Apenas uma das alternativas é correta. Se o aluno resolve a prova respondendo a esmo as questões, qual é a probabilidade de tirar nota 6? Ou seja, tu queres que, né, o problema que pede para que tu encontres exatamente a probabilidade de tirar 6. Ele não quer saber para tirar mais que 6, ou para tirar menos que 6. Ele quer saber igualzinho a 6. Ok? Isso tem uma diferença, né? Porque se tu fores calcular para mais que 6, tu ia se calcular a probabilidade de tirar 6, de tirar 7, de tirar 8, de tirar 9, de tirar 10. Mas aqui é só 6. Então, bem, é só jogar na fórmula. Tu tens que a probabilidade, como a gente já falou, 1 sobre 5. Tu tens que a quantidade de tentativas é 10. Isso que o 10 veio aqui. Tu tens que a quantidade de sucessos que tu queres é 6, que tu queres tirar 6. 6 está aqui. A probabilidade de sucesso, que é o P, está aqui. 1 sobre 5. Elevado a 6, porque é o que a fórmula que você copiou aí diz, né? Sim. É a probabilidade de sucesso elevada à quantidade de sucesso que tu queres. Multiplicado pela quantidade de fracasso, pela probabilidade de fracasso, elevado à quantidade de fracassos que tu queres. Porque se tu queres, de fato, ter 6 respostas certas, né? Então é porque tu queres errar 4. Concorda comigo? Sim. Tu quer errar 4. Tu quer exatamente 6. Então, daí tem que resolver essa conta, né? Só que tem um detalhe aqui, né? Essas duas contas, as duas últimas aqui, são bem razoáveis de fazer. Só jogar na calculadora ali, 1 elevado a 6. Aqui também, né? Contas bem básicas, bem bananas. Mas essa aqui é uma combinação, ok? Que é uma conta específica da matemática que por si só tem uma fórmula. Provavelmente tu não sabe ela de cabeça. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa aqui, ó. É n fatorial. A gente costuma dizer assim, ó. CNK é n fatorial, n menos k fatorial, ok? Então, Peraí, rapidão. Vou anotar pode isso. copiar, sempre Essa aí eu lembro de dizer n menos k fatorial. E o que? Isso. K fatorial embaixo. Isso. Essa fórmula te dá a quantidade de
formas de você arranjar 6 de 10 em 10, vamos dizer assim. Uhum. Tu queres organizar 6 de 10 em 10. Né? Tu tem 10 elementos para organizar e tu queres organizar ele de 6 em 6, assim. Então, é isso, né? Imagina tu tem 10 crianças e tu quer colocar elas numa sala de aula que tem 6 cadeiras, né? Uhum. Daí você pega lá, sei lá, 3 meninas e Mas, 2 meninos, sabe? Entende? Vai colocando as crianças, são mais crianças do que cadeiras. Então é por isso que tem esse N-K ali, ok? sim. Em especial é por isso que tem o K fatorial ali também. Perfeito. Então veja uma continha, né, bem razoável aqui, tua calculadora provavelmente faz, e Uhum. dá 0,55%. Então uma probabilidade bem baixa, né? Tu acertares exatamente 6. Beleza? Mas tem uma chance. Mas, pô, é menos de 1% de chance. Não sei se vale a pena chutar numa situação Confia, dessa. confia. Fé Eu em não Deus. botaria muita fé, não. Porque, pô, assim, existe um valor esperado para acertos. Ele até calcula aqui o valor esperado. Se tu vai Uhum. chutar numa prova de 10 questões e tem 5 questões cada, existe uma conta do valor esperado. Ou seja, quanto espera-se que o cara chutando acerte? Basicamente, a quantidade de tentativas vezes a probabilidade de sucesso. Tu tem Uhum. 10 tentativas porque tem 10 questões. Probabilidade de sucesso é 1 sobre 5. Então espera-se que você acerte 2 chutando. É pouco, né? É. Isso. Eu não confio nada em probabilidade, porque eu inventei de jogar na roleta recentemente e eu criei uma probabilidade seguinte: eu só perderia todo o meu dinheiro se eu errasse, né? Ou seja, se eu não acertasse 10 vezes seguidas. Essa Uhum. era a minha estratégia. E na roleta é assim: se tu escolhe uma cor, por exemplo, eu jogava no preto, né? Então, eu jogava no preto. Então, eu tinha mais ou menos 50% de chance de acertar. Ou Uhum. seja, imagina você pegar uma moeda e jogar 10 vezes ela e 10 vezes não cair aquilo que tu quer. Decidiu que quer que caia a cara. Tu joga 10 vezes e cai a coroa. É uma coisa bem inesperada, né? Vai dizer. Sim. Tu não imagina que isso vai acontecer 10 vezes seguida e cair coroa. É praticamente impossível. E aconteceu comigo. Daí eu perdi o dinheiro que eu tava brincando. É, Triste, né, mas cara? aí é triste também, né? É um azar desgraçado, né, velho? O cara vai pra brincar e acontece uma dessa aí, o cara fica maluco. Mas foi o que aconteceu. Então, minha dica é nunca confie na estatística. A Ah, estatística é a mas, ciência que torce os números para eles dizerem o que tu queres que eles digam. mas você olha, você só pode perder 100% do seu dinheiro. Você pode ganhar 9.999% do dinheiro de volta, viu? Mas eu não tô afim de perder outro 100% de novo. Não rola, não rola. Tô bem de boa. Aquilo lá me estressava um pouco também. É que assim, no começo tu se diverte, depois vira meio que uma obrigação. E Sim. assim, o cara é viciado em algumas coisas, ele pega e arranja outro vício para desviciar, entendeu? Meu vício estava virando aquilo. Nossa, Então eu daí não é. sei o que é pior. Mas não foi muito dinheiro assim. Coisa que eu recupero em 1 ou 2 dias, bem trabalhados. Justo. Justo, justo. Pelo menos foi uma boa experiência aí para falar para meus alunos de estatística. Nunca jogue na roleta. Beleza. Então, variância aqui, ó, praticamente a mesma coisa. É o valor esperado vezes a quantidade de fracassos, a probabilidade de fracasso. Então, variância, né? Beleza? Beleza. Beleza. Então tá. A variante também tem no meu calculador, que útil. Isso. Então eu vou te pedir uma coisa. Você já entendeu? Você tem um exemplo aqui. Eu vou bater um print do Uhum. exemplo. Vou mandar para você no Zap. Vou mandar também a explicação da fórmula. Não vou falar de esperança e variância aqui. Tá aí. E agora, é do Rio Grande do Sul, cara? Não, eu sou de Curitiba. Curitiba. Pô, voltei de Portugal semana passada. Daí eu peguei um voo de Lisboa, né, para Campinas, de Campinas para Curitiba. Tinha escala em Campinas. Pô, cara, de Campinas para Curitiba deu R$ 1.000 o voo, pensa.
É caro, mano. É caro demais, você é louco, velho. Ah, que eu comprei, tipo, comprei num dia e fui no outro, né? Mas mesmo assim, Sim, cara, sim. R$ 1.000 é muita coisa. Tá doido. Há quanto tempo você já tá aí em Portugal? Eu fiquei em Portugal de um ano. Fiquei em Portugal em um ano. Daí, semana passada, eu voltei pro Brasil. Mas definitivo ou... Sim, velho. Por enquanto, pelo menos, eu tinha ido pra lá com a minha mulher me deu um pé na bunda, então voltei pro Brasil. Não era. Pra mim não valia muito a pena ficar lá se não fosse pra constituir família, então quando minha mulher me largou, não tem mais o que fazer E, lá, basicamente. cara, querendo ou não, é uma coisa, né? Tipo, mesmo que você fale a língua dos caras, você nunca vai ser nativo, nativo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eles gostam de brasileiro assim, como se fosse português. Pra brasileiro lá não tem diferença nenhuma. Nossa, Talvez eles não holandês gostem odeia muito de brasileiro, indiano. né? Oi? Holandês odeia brasileiro. Pois é, eu ouvi dizer que os holandeses são meio fechados, assim, que é difícil ser um amigo de um holandês, que nem os holandeses são amigos deles próprios, assim. É, não, isso aí não rola, não. Ouvi, não sei quem falou isso, um cara que morou na Holanda também. O cara aí falou sobre isso. O holandês tem esse problema. Mas em Portugal, brasileiro é que nem português para eles. Não tem diferença nenhuma. Sim, sim. Eu voltei mesmo porque, assim, eu trabalho online, né? Com o que eu tô fazendo aqui. Então não tinha por que eu ficar pagando aluguel sozinho, já que minha mulher tinha ido embora, sacou? E eu não tinha um emprego lá também porque os portugueses não pagam muito. Pagam mesmo que um bom emprego no Brasil, entendeu? Em Sim, sim. reais. Então, por exemplo, eu tinha conseguido um emprego lá, que eu acho que é o sonho de qualquer brasileiro, moradia em Lisboa e ganhando 1.500 por mês, 1.500 euros. Nossa. Tipo, comparado com É, o salário de Portugal, assim, é um salário alto, sabe? Portugal paga comparado pouco. com o salário de um brasileiro, é gigantesco. É, uma pessoa com um bom emprego aqui no Brasil ganha uns 10 mil, um pouco mais, um pouco menos. Um pouco menos, normalmente. Mas para mim ainda não valia a pena. Sem Sim. família lá, não valia. E Mas principalmente que você gasta o dinheiro em euro, né? Também tem essa. isso. Bem, as coisas em Portugal, elas são um pouco mais caras que aqui, de modo geral. Mas o problema era o aluguel. Eu não tinha por que ficar pagando 3.500 de aluguel lá, se é que eu posso morar de graça com a minha família, pelo menos no primeiro momento, entende? Sim. E tem um monte de motivos. Tava ficando meio mal psicologicamente lá. Mas Eu sei você como tá aí há você. quanto tempo na Holanda mesmo? Cara, agora faz o quê? 2 meses que eu tô aqui. Mas eu já meio que moro aqui há uns 3 anos. Então tu já O conhece o problema é que eu local aí há fico 3 anos. indo para o Brasil a cada 3 meses. Daí eu passo, tipo, um tempinho aí. Entendi. É bom. Se tu compra passagem com alguma antecedência, assim, fica caro. Não, o que ajuda muito é que meu irmão trabalha nisso. Ele é piloto. Ah, pô, daí ajuda demais. Não, isso aí ajuda pra Ajuda muito. caramba. Se eu não tivesse o meu irmão e a cidadania portuguesa, eu não tava aqui hoje, eu te garanto. Tu conseguiu a cidadania portuguesa sem tá aí? Legal, cara. Poxa, queria ter isso também, mas eu vacilei. Não tenho parente. Teu avô é português, alguma coisa assim? Meu avô era português. Ah, que massa, velho. Aí ajuda bastante. Muito bem. O É enunciado isso. que eu vou pôr aqui é o seguinte. Deixa eu pôr aqui. Aquilo que eu falei para você. Qual a probabilidade de, ao jogar 10 vezes uma moeda, 7 dessas vezes cair cara? Ok. É para Ok? fazer lição de casa ou agora? Cara, se quiser começar aí, eu já vou colocar a fórmula aqui para você. Beleza. Bom, N, que é a quantidade de tentativas, né? o ano vai Temos ser ali 10. claramente qual é a quantidade, 10, exatamente. K, a quantidade de sucessos que tu queres, Certo. 7, né? Q elevado à quantidade de, ou melhor, P, que é a probabilidade de sucesso, ou seja, está jogando uma moeda, né? Qual é a probabilidade Uhum. de sucesso? Qual é a probabilidade de cair cara? Quando joga uma moedinha? 50%, né? 2%. Isso, e coroa aqui, N menos K, que é a quantidade de fracasso. Velho, eu acho que você pode deixar para tarefa mesmo. Tu me manda Beleza. quando tiver alguma coisa, beleza? Eu vou salvar aqui, vou te mandar o material e é isso, velho. A gente volta na segunda, tá bom? Beleza. A Valeu. gente pode falar das questões que tu marcou também, que eu já dei uma boa desenvolvida nelas, beleza? Beleza. Abraço, valeu. Abraço. Até a próxima. Valeu.